O amor cobre tudo. 3. Aprendendo o amor ágape mediante diferenças denominacionais e doutrinárias. Será possível explicar o princípio do amor ágape nas controvérsias denominacionais e doutrinárias? A falta desse amor é responsável pelos conflitos que têm dilacerado o corpo de Cristo há séculos. A concorrência, segundo se diz, é a vida do comércio, mas nos relacionamentos eclesiásticos pode ser a morte do amor. E isto significa a perda de valores eternos, visto que a desunião do corpo provavelmente envia mais almas ao inferno do que o pecado aberto. O rompimento da comunhão por causa de diferenças de padrões e práticas são essenciais à salvação. É pecado muito mais sério. O rompimento da comunhão por causa de diferenças de padrões e práticas não essenciais à salvação é pecado muito mais sério do que o suposto erro que precipitou a divisão. Não queremos dizer com isto que a diferença honesta de opinião errada. Erro é a deficiência em amor que conduz à divisão por causa dessa diferença. Quando o alvo objetivo é o amor, pode-se manter a união no espírito. Ambos podem nascer de novo. Há pessoas nascidas de novo que são calvinistas e há pessoas nascidas de novo que são arminianas. Será que a pessoa bem informada desafia esta declaração? Entretanto, prevalece forte hostilidade entre os membros destes campos teológicos. Ambos os lados são igualmente culpados, pois em cada um deles há pessoas que se recusam a ter comunhão com os do lado oposto. Assim, produzem uma brecha no campo. É o equivalente figurado à amputação de um dedo, mão ou braço. O parágrafo seguinte apareceu na edição de 13 de agosto de 1949 de Cristo para a Alma e o Corpo, o órgão oficial do Tabernáculo do Evangelho de Anderson, editado por Paul E. Billemer. Nós o transcrevemos aqui, para a consideração em espírito de oração, tanto dos calvinistas como dos arminianos, os Wesleys e a controvérsia calvinista. O Sr. George Whitefield e os Wesley representavam escolas divergentes de pensamento. O Sr. Whitefield era um brilhante evangelista e ardoroso calvinista. Por outro lado, os Wesleys representavam a escola arminiana de pensamento. Em seus primórdios de zelo e imaturidade no desenvolvimento espiritual, tiveram choques e mais choques de opinião. Whitefield defendia ardorosamente e sistematicamente a doutrina de Calvino da eleição soberana e redenção particular. Os Wesleys lutavam no polo oposto. Mais tarde, porém, após muito crescimento na graça, os partidos se aproximaram mais. Seremos mais wesleyanos do que Wesley? Há tempo assumi a posição na qual o extremado calvinismo e o extremado arminianismo são igualmente censuráveis. Minha firme convicção é que as Escrituras apoiam a ambos os pontos de vista. Acredito também que há alguma coisa no calvinismo de que os arminianos precisam, e vice-versa. Hoje, em certos círculos arminianos, uma declaração como esta constitui consumada heresia. Nas extremidades de cada escola teológica, qualquer tentativa de comunhão com os que mantêm persuasão contrária é considerada perigoso comprometimento. Visto que eu me identifico com a escola arminiana, não vou procurar corrigir os calvinistas, que podem ser culpados desta falta de caridade cristã. Esse é um assunto para os de sua própria casa considerarem. Mas desejo salientar que alguns de nós, da escola arminiana, corremos o risco de ir ao extremo tal de sermos
mais wesleyanos do que Wesley. Como prova deste fato, ofereço o seguinte poema de Carlos Wesley. Muitos arminianos extremados que lutam zelosamente pela doutrina de Wesley, da total santificação, fariam bem em emular o espírito humilde, de reconhecimento e confissão que controlava os originadores da doutrina, pela qual contendem hoje. Hoje, muitos acham que o reconhecimento da atitude mental errada pela própria pessoa é algo inteiramente fora de harmonia com a doutrina de santificação e, portanto, incompatível com a experiência. Gostaria de apontar neste poema a total franqueza de Charles Wesley, irmão de John Wesley, Carlos Wesley, em admitir um espírito contencioso e outras manifestações carnais. Tomemos, por exemplo, versos como o que diz: durante muito tempo, ai de nós, temos lugar a Satanás, e a natureza temerária brandiu a espada da controvérsia. Também, o amor fraternal foi afugentado de cada peito, e a caridade ensanguentada retornou ao céu. Observe na quinta estrofe seu apelo para que deixem de lado as diferenças de opiniões e haja união contra o inimigo comum. A 11ª estrofe é um relato histórico da primitiva comunhão entre Whitefield e os Wesleys. Faz alusão ao trabalho cooperativo deles na América do Norte, para onde Whitefield se dirigiu a convite dos Wesley. O poema todo merece estudo mais detalhado. Ele fornece uma fórmula inspirada para a resolução de muitos problemas atuais em outras áreas de dissensão. Eu o recomendo de modo especial a meus irmãos ministros do Evangelho, orando para que ele lhes falem da maneira como falou a mim. Uma epístola ao reverendo George Whitefield. Venha, meu caro Whitefield. A luta cessou. E quem era amigo no princípio, volta a ser amigo no fim. Nossas mãos, corações e conselhos vamos unir em mútua aliança para fazer avançar a divina obra. Seja nossa única luta, agora nosso único objetivo, arrebatar pobres almas como brasas tiradas da chama, espalhar a vitória daquela cruz sangrenta e exalar nosso último suspiro na causa do Redentor. Durante muito tempo, ai de nós, demos lugar a Satanás, quando o zelo partidário vestiu a face angelical. Durante muito tempo, ouvimos o inimigo enganador, cuja trombeta soava, lutai pela fé, cuja fúria tremenda cega na noite do erro. Como lutamos contra os soldados nossos companheiros. Não podíamos, então, distinguir os filhos do Pai, porém cada um julgava que seu irmão fosse o inimigo. Inimigos da verdade, podeis vós em boa consciência poupá-los? Dilacerai-os, gritava o tentador, picai-os em pedaços. Eram tão densas as trevas, o rugir da peleja tão confuso, que tomamos a voz do estranho como a do pastor. A natureza temerária brandiu a espada da controvérsia. Sob o fogo, para lutar nas guerras do Senhor, o amor fraterno foi afugentado de cada peito, e a caridade ensanguentada retornou ao céu. O Senhor contemplou nossa luta com olhos de piedade e removeu todas as sombras. Tão logo a aurora de sua presença nos iluminou. Descobrimos que os dois exércitos ferozes eram apenas um. Tudo era comum,
Nossa esperança, nossa família, nosso nome, nossas armas, nosso capitão e nossa coroa eram os mesmos. Tínhamos todos sido convocados sob a bandeira do Emanuel, e todas as almas compradas com o sangue divino. Vamos então cordialmente abraçar-nos de novo, para nunca mais infringir a aliança do Evangelho da Graça. Em nome de Jesus, partamos para a batalha. Terçamos as armas contra o inimigo comum, lutemos lado a lado, sob os olhos do capitão. Persigamos os filisteus, voemos nos ombros deles, até que mais do que vencedores venhamos a morrer lutando. Quer tenha eu sido criado para envergonhar-me lá em cima, por ter suspeitado na terra do amor predestinador. Quer tenhas tu, perturbado pela vergonha honrosa, nascido para bradar o nome universal do Salvador. Nada disso importa. Se, passados nossos conflitos, finalmente nos encontrarmos diante do grande trono branco. Seja nosso único cuidado enquanto aqui peregrinarmos, mostrar nossa fé e amor reais. Destruir a esperança dos inimigos e os fazer ver como amigos de sentimentos discordantes. Destruir a esperança dos inimigos e os fazer ver como amigos de sentimentos discordantes se harmonizam. Que não estamos confinados a estreitos barrancos partidários, nem unidos pela igualdade de opiniões, mas cimentados pelo sangue do Redentor e entrelaçados no coração de Deus. Será que podemos esquecer-nos de onde provém nossa união, quando pela primeira vez nos unimos em nome de Jesus, o nome misterioso do Deus desconhecido, cujo amor secreto nos seduziu e nos atraiu através de um deserto imenso, legalístico, solitário, até encontrarmos a terra prometida da paz evangélica. Verdadeiros companheiros de julgo, concordamos então em suportar o intolerável fardo da lei. Trabalhando juntos com todo vigor e zelo, esforçamo-nos mutuamente a fim de obter a vida, para voltar ao mundo nossa face firme e, valorosos pela verdade, usufruir desgraça. Então, enquanto servíamos a nosso Deus através do medo, nossas vistas, nossos estudos e nossos corações eram um. Diferença alguma empanava a chama social. Na escola mosaica pensávamos e falávamos a mesma coisa. O que agora em Cristo devemos envergonhar, confessar? Nosso amor era maior quando era menor nossa luz? Quando servilmente na penumbra, no espelho vimos pela primeira vez o mandamento espiritual, não podíamos então mostrar nosso amor mútuo? E através do fogo e da água, um pelo outro andar? Podíamos, fizemos. Numa terra estranha de pé, fiz-te sinal para que atravessasses o Atlântico, armado de verdadeira afeição e com o espírito pronto. Deixaste país, fama, conforto e amigos para trás, ansioso por explorar os desígnios celestiais. Deslizaste pelo oceano imenso até atingir a praia. Tampouco me demorei, segundo o desejo de meu amigo, para experimentar a fornalha e tolerar o fogo. Com pressa, enviado aos pobres desvalidos, convidei-os das entradas para a festa da graça. Encorajado a empreender a obra que começaste, através de relatos bons ou maus, prossegui afoito, sem sentir o fogo do aplauso popular nem a chama torturante em tão gloriosa causa. Oh, porque parecíamos sempre prontos para separar-nos ou a colidir em pensamentos, embora fôssemos um de coração.
Que artifício horrendo encontrou a velha serpente, capaz de separar os que Deus havia unido? Da insensatez e amor próprio ergueu-se a opinião, separando amigos que jamais foram inimigos, confundindo e desviando nossos mais nobres objetivos, derrotando-nos pelo orgulho e cobrindo-nos de vergonha, fazendo-nos corar sob seu poder fugaz e alegrando o mundo em sua hora triunfante. Mas eis, a serpente está vencida, o escravo libertou-se. Pela fé, pisoteamos todas as forças hostis e pelo poder de Jesus esmagamos a cabeça da serpente. Jesus expulsou o vil acusador, erradicou o joio que Satanás havia semeado. Reacendeu a chama que não pode morrer e rebatizou nossas almas em seu nome. Logo, ao sentirmos a virtude de seu nome, cessa a tempestade da desavença e acalma-se o mar. A natureza toda se inclina ao seu comando benigno. E dois se tornam um em sua poderosa mão, que permaneçamos um em sua mão, ligados pelas correntes indissolúveis do amor, o brilhante capaz de desafiar o tempo e a morte, a corrente de ouro que nos conduz ao céu. Seu amor, o laço que nos liga ao seu trono, seu amor, o vínculo que nos aperfeiçoa na unidade, seu amor, que toda a abrangência da amizade o veja. Tão grande amor nos constrange, une nossos corações e dá-nos o penhor da eternidade. Uma antinomia? J. I. Packer, erudito expositor do ponto de vista calvinista, chama a aparente impossibilidade de reconciliar-se o calvinismo com o arminianismo de antinomia. Ele define a antinomia como uma aparente incompatibilidade entre duas verdades. Existe a antinomia quando um par de princípios permanece lado a lado, um em aparente irreconciliação, embora ambos sejam doutrinas inegáveis. Há razões convincentes para crermos em cada uma delas. Ambas repousam em sólidas e claras provas, contudo, é-nos mistério e como harmonizá-las. Percebemos que cada uma, isoladamente, deve ser verdade e lógica, contudo, não conseguimos ver como podem continuar verdadeiras e lógicas juntas. Deixe-me dar um exemplo. A física moderna enfrenta uma antinomia neste sentido em seu estudo da luz. A inegável evidência de que a luz consiste de ondas, e há provas igualmente convincentes de que a luz consiste de partículas. Não nos é revelado como a luz pode ser ao mesmo tempo ondas e partículas, mas as provas estão aí, de modo que não podemos descartar uma teoria em favor da outra. Tampouco podemos reduzir uma à outra, nem explicar uma em termos da outra. As duas posições aparentemente incompatíveis devem ser aceitas juntas e ambas devem ser tratadas como verdadeiras. A responsabilidade de Deus. Dr. Packer vê uma antinomia nas doutrinas da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Diz ele que ambas são bíblicas e que ambas devem ser aceitas, embora aparentemente irreconciliáveis. Não se pode permitir que uma obscureça ou suplante a outra. Se eu entendo bem o que o Dr. Packer diz o Dr. Packer, ele está ensinando que quando a Bíblia apoia o calvinismo, este deve ser aceito. Quando ela apoia o arminianismo, este também deve ser aceito. A responsabilidade pela harmonização dessas posições, que nos parecem contrárias, pertence a Deus e não ao homem. Uma questão de semântica. Em 2 Timóteo 2,14, do versículo 23 ao 25, Paulo nos adverte contra as controvérsias desnecessárias, diz ele. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir,
paciente, disciplinado, com mansidão os que se opõem. Com mansidão com os que se opõem. Grande parte das diferenças entre calvinistas e arminianos parece derivar da semântica. Alguém disse que os calvinistas chamam a seus erros de pecados, enquanto os arminianos chamam a todos os seus pecados de erros. No poema transcrito atrás, Carlos Wesley reconhece abertamente que a comunhão rompida entre os Wesley e Whitefield teve suas raízes mais na falta de amor do que no zelo pela pureza doutrinária, visto que se deve procurar a comunhão na base da vida em vez de na correção doutrinária. Não deveriam, então, calvinistas e arminianos enterrar suas armas teológicas? Um diálogo com Wesley. Charles Simmel, eminente calvinista nos dias de Wesley, enterrou suas armas logo após um diálogo que manteve com John Wesley. É instrutivo ponderarmos as palavras de Charles Simmel ao relatar a sua conversa com John Wesley, ocorrida em 20 de dezembro de 1784. A data encontra-se no diário de John Wesley. Caro Senhor, entendo que o Senhor é chamado de arminiano. Eu, às vezes, sou chamado de calvinista. Suponho, por isso, que deveríamos estar sacando nossas facas. Contudo, antes de eu consentir que o combate se inicie, com sua permissão eu lhe farei algumas perguntas. Diga-me, por favor, se acha que é uma criatura depravada, tão depravada que jamais pensaria em se voltar para Deus, se primeiramente Deus não colocasse esse anseio em seu coração? Sim, diz o veterano, é assim que eu penso. E o Senhor se sente totalmente em desespero por não poder apresentar-se diante de Deus em razão de quaisquer coisas que pudesse fazer? O Senhor buscaria a salvação unicamente pelo sangue e retidão de Cristo? Sim, unicamente mediante Cristo. Mas, meu caro Senhor, suponhamos que, de início, o Senhor fosse salvo por Cristo. Depois disso, o Senhor não procuraria, de uma maneira ou outra, salvar-se a si próprio pelas boas obras? Não, eu devo ser salvo por Cristo do princípio até o fim. Aceitando-se então que o Senhor se tenha convertido a Deus pela graça de Deus, não deveria o Senhor de algum modo manter-se a si mesmo por suas próprias forças? Não. Ora, então o Senhor precisa ser mantido e guardado a cada hora, a cada momento por Deus, da mesma forma que a mãe segura um bebê em seus braços? Sim, totalmente, respondeu John Wesley. E toda a sua esperança está na graça e na misericórdia de Deus, que hão de preservá-lo para o reino dos céus? Sim, não tenho esperança em ninguém senão em Deus. Então, meu caro Senhor, com sua permissão guardarei minha adágua, minha espada, pois todo o meu calvinismo resume-se nessas coisas. Essa é a minha eleição, minha justificação pela fé, minha perseverança final. É a substância de tudo em que creio e a forma como creio. Portanto, com sua permissão, em vez de ficarmos procurando termos e frases que sejam base de contenda entre nós, unamo-nos cordialmente nas coisas em que concordamos. Diz Pedro, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Visto que o amor cobre multidão de pecados, não deveria cobrir também as diferenças honestas existentes entre calvinistas e arminianos? Hoje, exatamente como cobriu nos dias de John Wesley e Simon. Entregar-se à tentação de não repelir questões insensatas e absurdas que produzem contendas, 2 Timóteo 2:23, é desperdício de tristezas. Por que não aprendemos o amor ágape, seguindo o exemplo de Wesley e Charles Simmel, e enterramos nossas armas, e guardamos nossas facas, e unimos cordialmente nas coisas e unimos-nos
e unimos cordialmente nas coisas em que concordamos em vez de ferir o corpo de Cristo? Afinal, a pergunta mais importante não é quem está certo ou quem está errado, nem mesmo quem está mais perto da verdade. A pergunta importante é: em que estamos mais interessados? Em provar nossa correção doutrinária, em promover nosso conceito teológico e assim salvar nossa face teológica? Ou desejamos ser resposta à oração de Cristo em prol da unidade, curando as feridas do seu corpo, possibilitando o derramamento do seu espírito em escala mundial? Nossa compreensão e união nas coisas em que concordamos estreitarão o abismo existente entre pontos de vista divergentes constituídos de elementos não essenciais à salvação: o amor ágape, o amor ao próprio Cristo e genuína simpatia ao seu anseio por união, descartará a dissensão de vez, curará a brecha, tornará sadio o seu corpo todo e trará alegria ao seu dolorido coração.